Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Sindinite Podcast, hoje recebendo aqui o Dr. Jefferson Martins de Oliveira, que é advogado e assessor jurídico da Contraf-CUT, especialista em direito do trabalho e sindical, com mais de 30 anos de atuação e mais de uma década acompanhando as negociações coletivas nacionais do setor bancário. Também a doutora Simone Torres, advogada, especialista em causas trabalhistas e fundadora do escritório Simone Torres Advocacia. E também o doutor Daniel Rosa, especialista em direito trabalhista do bancário, do escritório Simone Torres Advocacia. O tema de hoje é pejotização e terceirização nos bancos e os impactos na categoria bancária. Muita discussão para a gente ver e enfrentar aí nesses períodos tenebrosos que os bancários vêm sofrendo com a inteligência artificial, digitalização e pejotização também na escala de trabalho. Eu começo aqui com a saudação inicial do Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, prazer recebê-lo aqui no Sindicato dos Bancários de Niterói, no seu podcast e representando a Contraf e toda a categoria jurídica lá da Contraf. Boa tarde, William. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Sindicato de Niterói pelo convite, Sindicatos Bancários. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, doutora Simone. Sou eu que agradeço o convite, né? E vamos conversar um pouquinho sobre essa situação toda. Doutora Simone, muito obrigado. Você que já tem uma larga experiência, é ex-bancária, já passou por isso, tudo que nós vamos discutir aqui hoje também. Muito obrigado pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, William, e eu acho que é muito importante a gente estar trazendo esse tema que está tão assim, em evidência e preocupante também para quem milita dia a dia na defesa dos direitos dos trabalhadores. Doutor Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Sindinite Podcast. Seja bem-vindo. Boa tarde, William, doutor Jefferson, doutora Simone, a todos que nos ouvem. Prazer é todo nosso de estar aqui podendo, de alguma forma, emprestar um pouco de luz em alguma situação de obscuridade que possa ter sobre o tema, e acredito que o bate-papo vai ser bem interessante e bem elucidativo para todos nós. Doutor Jefferson, para a gente traçar aqui um pouco uma linha do tempo, já que o senhor tem uma larga experiência aí nas negociações coletivas, o que mudou efetivamente nesses últimos anos aí com relação à pejotização e às contratações na categoria bancária do ponto de vista jurídico? Olha, eu acho que o grande marco nos últimos anos foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe... Eu me refiro à categoria bancária. Antes de trabalhar na categoria bancária, eu já fui advogado durante 6 anos do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E na categoria de jornalista, a questão da pejotização sempre foi o principal, sabe muito bem disso. Sempre foi... Então, redações da Record, Globo, redações da Folha, do Estadão, sempre utilizaram desse expediente, né, para fraudar a legislação trabalhista, recolher menos encargos trabalhistas e submeter os trabalhadores a uma condição de trabalho sem garantias ou direitos, né, que os sindicatos asseguram através dos seus instrumentos coletivos. Aqui nos bancários, nós percebemos a acentuação dessa prática a partir da reforma trabalhista. Então, quando a reforma trabalhista vem e traz aí, elastece o conceito de terceirização para além da atividade meio, incluindo a atividade fim, e você tem o Supremo corroborando com isso, você percebe um movimento muito grande dentro do setor bancário. No entanto, é importante fazer esse destaque, o principal movimento que se tem hoje é do Banco Santander. E eu vou dar um nome aos bois porque eu não estou em mesa de negociação, a gente não pode citar nominalmente cada banco, mas aqui não é uma mesa de negociação. Então, o Banco Santander é o banco que notoriamente tem colocado isso em prática. Nós tivemos, no longo dos últimos 5, 6 anos, algo em torno de 20 mil postos de trabalho dentro do Banco Santander perdidos. E é interessante notar que você tem essa... de modo geral, nós tivemos o seguinte: dezembro de 2019, dezembro de 2023, nós tivemos 27 mil postos de trabalho bancários excluídos, eliminados. Desses, em torno de 20 mil no Santander. Porém, contraditoriamente ou não, nós tivemos no grupo Santander, que compõe todo o conglomerado Santander, não apenas o banco, um aumento substancial do número de empregos. Então, assim, você teve empregos na categoria bancária em queda, uma queda acentuada, e aumento nas demais empresas coligadas ou controladas do grupo Santander. O que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte: o banco está economizando no setor pessoal, simplesmente transferindo, migrando
trabalhadores bancários para outras categorias. E como se faz isso? Ele pega, por exemplo, o cara que trabalha no sistema de TI do banco, né? Cria uma empresa PJ controlada pelo banco, mas com um CNAE, um código de atividade econômica diverso, né? Que se enquadra em outra categoria e transfere esse trabalhador. Mas veja, o trabalhador não larga da mesa, da cadeira, do que ele faz, é tudo a mesma coisa. É como se num passe de mágica, de um dia para o outro, o trabalhador não fosse mais bancário. Ele muda apenas um regime jurídico. Eu não diria regime jurídico, né? Eu diria que ele muda o empregador, certo? Então ele sai do trabalho direto de ser empregado do banco para ser empregado de uma terceira empresa. Por exemplo, são duas empresas que eu posso citar no Santander, a First e a Tools. Né? São duas empresas exatamente dessa forma que o banco fez. Ele fez isso, pegou o trabalhador que não saiu da mesa, continua fazendo a mesma coisa, só que agora não é mais empregado do banco, ele é empregado da First. E a First é uma empresa de diferente matriz, não é uma instituição financeira, certo? Ela é uma outra empresa, inclusive dentro disso você tem uma série de situações, como por exemplo incentivos fiscais. Por exemplo, se é uma empresa de tecnologia, é um setor que o governo entende que é necessário alavancar, dá incentivos fiscais. O banco se vale até disso. E aí, o que acontece do ponto de vista do trabalhador? Esse trabalhador não é mais alcançado pelas convenções coletivas da categoria bancária, notadamente instrumentos coletivos dos mais avançados que o país tem. Para você ter uma ideia, a nossa convenção coletiva tem mais de 80% de suas cláusulas que, se não são inovações e que não existem na legislação, se existem, elas ampliam a garantia ou benefício da legislação. Mais de 80% das cláusulas. E é essas garantias, esses benefícios que esse trabalhador que outrora tinha, passa a não ter mais, embora não tenha saído da cadeira, não tenha deixado a mesa, tenha continuado a fazer exatamente a mesma coisa que fazia. Eu vou depois entrar nesse tema da convenção coletiva também, mas eu queria perguntar à doutora Simone se, no caso do Santander especificamente aqui, isso reflete no escritório? Os bancários têm procurado para isso, para os dois, para o doutor Daniel e para a doutora Simone, de que é o seguinte, já é notório a procura da categoria por essa questão de migração de pessoa, também do empregado que tinha carteira assinada e hoje virou um PJ do banco? Como o doutor bem falou, na verdade, assim, isso está bastante evidente com relação ao Santander, porém, eu acho que todos os outros bancos, até na questão dos bancos digitais, inclusive tem alguns bancos digitais que ele tem parte do quadro CLT e parte do quadro terceirizado não, né? Que na verdade, quando a reforma trouxe a terceirização e quando a reforma legalizou até o método de trabalho da atividade fim, eu acho que a pejotização ela veio meio que mascarar também nesse embalo aí, entendendo que esse trabalhador, podendo terceirizar esse serviço, essa mão de obra, como se um terceirizado ou um autônomo fosse, que a legislação já prevê, né? E, na verdade, não há ilegalidade. A gente entende, sim, que com relação às empresas, é um método facilitador para poder fraudar a questão do vínculo empregatício, né? Porque existe todas as características de um vínculo de emprego, onde principalmente a subordinação. Então, assim, o que a gente tem percebido é que esse método dos próprios bancos digitais que tem eu acho que um custo operacional assim, muito baixo, e eles acabam entendendo que podem, né, contratar dessa forma, porém, com todas as atitudes com a relação assim, evidente de que há, sim, um vínculo empregatício. Ainda mais agora com essa suspensão dos julgamentos das ações, né, perante ao STF, né? Porque entenderam que há realmente assim, tem muitas decisões no momento que estavam decidindo que realmente
havia o vínculo de emprego, inclusive a gente tem lá no escritório várias decisões reconhecendo o vínculo empregatício de bancos digitais, de outros bancos e dessas empresas que o doutor até menciona. E aí, no momento que há muita divergência, onde as empresas começaram a se socorrer frente ao STF, usando esse instrumento que talvez a gente entenda que não fosse a medida assim, mais adequada. E, assim, houve situações onde mudaram a decisão, mudaram o julgado e aí entendeu-se por suspender. É preocupante, né, essa situação para quem atua aí na questão de defesa dos direitos dos trabalhadores, para quem milita na área trabalhista. E a gente está com esperança de que realmente isso, havendo um impacto, né, grande perante até o movimento sindical, perante até o próprio movimento sindical tem se insurgido bastante com relação a essa situação e de que, de uma forma, a gente vem assim... não deixar que essa situação se torne exatamente como se tornou a questão da terceirização da atividade fim, porque hoje realmente é uma aberração você ver um trabalhador que desenvolve completamente um serviço que é totalmente subordinado, com todas as características do vínculo empregatício, tem onerosidade, tem habitualidade, existe todos os requisitos, e não é considerado empregado. Ou seja, é o negociado entre o patrão e o empregado, como se isso existisse, né? Então, é isso. O famoso negociado pelo legislado, que tinha essa discussão, né? Doutor Daniel, e o bancário, para ele entender muito bem em que momento que ele está sofrendo esse tipo de absurda, né? De abdução dos seus direitos, vamos chamar assim, né? Ele deve fazer o que, na sua opinião? Então, o que acontece? Antes até de entrar nessa pergunta, eu acho que é importante a gente diferenciar o que seria terceirização de pejotização, né? Porque, num primeiro momento, parece que são situações sinônimas, muito embora elas se comuniquem em algum momento, mas a terceirização acontece quando duas empresas firmam um contrato, a empresa contratante contratando uma outra empresa para fornecer mão de obra para ela. Então, quando a gente tem essa pluralidade de empresas, a gente está diante de uma terceirização que a gente sabe que não é um fenômeno que nasceu hoje, é um fenômeno que nasceu desde a década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, onde uma empresa ela decidiu concentrar todas as suas forças na produção de material bélico e ela terceirizou as outras atividades exatamente para aumentar o volume e o poderio bélico dos Estados Unidos. E após isso, a terceirização ela ganha força e ela rompe fronteiras afora até chegar no Brasil em 1967 e de forma mais notável ainda, em 1967 foi através do poder público, onde a administração direta, através de um decreto-lei, foi possibilitada a terceirizar, e depois na iniciativa privada em 1974 com a alteração, com a edição da legislação do trabalho temporário, onde a legislação ela permitia num espaço de tempo e para atender uma demanda pontual a terceirização, claro que observando todo um rito, todo o conceito. Então isso já é uma situação antiga que veio se potencializando agora pela evolução dos meios tecnológicos, dos meios telemáticos que estão à disposição, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que acontece? E a pejotização é quando uma empresa ela contrata uma pessoa física e meio que obriga aquela pessoa física a virar uma pessoa jurídica para ela, na sua individualidade, lhe prestar o serviço. Então, a diferença, mais ou menos, entre essas duas seria que a terceirização é uma empresa contratando outra empresa para prestar mão de obra, e a pejotização, que o doutor Jefferson abordou de forma brilhante, inclusive a doutora Simone reforçou os efeitos práticos. Pejotização é quando uma empresa, no nosso caso aqui, né, quando o banco ele contrata um trabalhador e obriga esse trabalhador a abrir um CNPJ para que ele sim possa, então, estar elegível, digamos assim, a prestar aquela atividade que é exatamente a atividade fim, a atividade de um bancário. Então, assim, você que está nessa situação, se uma pessoa está nessa situação
ela precisa tomar algumas atitudes, tomar algumas medidas visando a perseguição de um direito futuro. Porque, bem da verdade, todo mundo que está numa situação dessa, a pessoa instintivamente ela sabe que tem alguma coisa errada. Só que a pessoa depende da renda, depende, ainda que ela saiba que era uma situação antijurídica, ilegal, imoral, etc. Mas a gente sabe que a necessidade faz a gente se submeter a uma série de questões. Então a gente está falando de uma verba de natureza alimentar que a pessoa está brigando ali para salvar todo mês aquele valor. Então é importante que essa pessoa ela tenha já no seu instinto a iniciativa de colecionar provas, seja ela documental, seja ela testemunhal, porque a partir do momento em que a gente vê ali configurado naquela relação os elementos de um contrato de emprego, essa é uma relação que futuramente está fadado a ser anulada na justiça e ser reconhecido aquele vínculo de emprego, que são 4 vínculos de emprego, para não me estender, só para citar os 4 principais requisitos do contrato de emprego, que é a onerosidade, ou seja, o recebimento de salário, habitualidade, ou seja, o trabalho acontecer com constância, pessoalidade, ou seja, só pode aquele trabalhador prestar o serviço, ele não pode mandar um primo, um amigo, um parente, e a subordinação, que é ele ter a necessidade de bater metas, de ele prestar continência a um gestor, ao seu empregador, onde ele tem os horários dele controlados e por aí vai. Então é importante que essa pessoa que se encontre nessa condição de injustiça, onde está havendo uma fraude de um direito contratual, a fraude do contrato de trabalho, ela se municie, se cerque de todos esses cuidados. E é óbvio que é sempre bom a gente fazer uma consulta, né, de um profissional da confiança, porque uma coisa é a pessoa se socorrer do Google, daí a outra coisa é ela conversar com um profissional, ou ainda com um sindicato, que inclusive o sindicato dos bancários, salvo o melhor juízo, no país é um dos sindicatos mais fortes e mais respeitáveis e que mais conquistou direito para os seus trabalhadores. Então nós estamos falando de pessoas esclarecidas que têm um sindicato forte e, além disso, tem inúmeros profissionais que podem prestar esse acompanhamento e esse esclarecimento durante essa peregrinação de injustiça sofrida. Dr. Jefferson, o bancário, você falou aí, citando o caso do Santander, que teve um aumento de postos de trabalho no Santander, uma demissão em alta de empregados, né, funcionários do Santander, mas um aumento de postos de trabalho nessas empresas. Os bancários são seduzidos pelo falso valor de salário alto e esquecem de olhar os direitos todos que perdem no caso da convenção coletiva? Vocês já perceberam isso? Não, deixa eu esclarecer. Na verdade, isso não tem absolutamente nenhum elemento de vontade do bancário, né? O bancário não tem escolha no que se refere a isso. Quando, por exemplo, o Santander cria uma empresa para migrar seus bancários para aquela empresa, e eu estou falando ficticiamente, apenas do ponto de vista formal, na prática nada muda, né? Como eu disse, o cara não sai da cadeira, não sai da mesa, não sai do posto de trabalho, mas ficticiamente ele deixa de ser empregado do banco para ser empregado de uma outra empresa, né? No que a gente chama de terceirização fraudulenta. Porque o único objetivo dessa terceirização... Porque, veja, você pode ter uma terceirização legítima. Quando a empresa diversifica suas atividades, ela cresce, ela aumenta a sua... E aí ela precisa contratar uma outra empresa para ajudar ela a fazer isso. Mas quando ela utiliza isso para tirar o trabalhador da proteção de uma categoria profissional, como disse o colega, das mais organizadas e combativas do país, para levá-lo para longe disso, não garantindo os direitos e benefícios que a categoria bancária tem, isso é fraude. Você está economizando com o valor que você paga ao trabalhador, né? E é importante colocar, e eu gosto de enfatizar isso, porque esse é o grande motivo, sabe? A categoria bancária hoje tem o que a gente chama de contratação nacionalmente articulada, é a maior do país. Entre as categorias que negociam com uma pluralidade de empregadores, a maior do país é a dos bancos. Porque é uma coisa você, enquanto sindicato do Correio, negociar só com o Correio, Petrobras só com a Petrobras. Nós temos mais de 100 instituições financeiras, dentre as quais as mais ricas do país, né? E nós negociamos com todas elas. E fazemos isso nacionalmente, de modo que o trabalhador do Acre tem o mesmo benefício do trabalhador do Rio Grande do Sul, de todo o país, né? E essa contratação coletiva nacionalmente articulada, ela é um fruto de mais de 30 anos de negociação, mais de 30 anos, né? E ela gerou instrumentos coletivos e convenções e direitos dos mais avançados do país.
Para fugir disso, é óbvio que isso tem um custo, para fugir disso, o que o banco, no caso Santander, e a gente espera que isso não... E é por isso que estamos tomando todas as medidas que estamos tomando, espera que isso não contamine os demais bancos, mas o que o Banco Santander faz? Não, vamos tirar esse pessoal do banco, colocar numa terceira empresa que também é do nosso grupo econômico, mas não é uma instituição financeira e, portanto, não tem que seguir a convenção dos bancários, e a gente economiza, então. Vale refeição, vale alimentação, uma série de outros benefícios, inclusive até o piso salarial, né? E isso se faz independente da vontade do bancário. Isso é uma coisa. Essa é a terceirização fraudulenta a que me refiro. A pejotização, como bem fez a distinção ao colega, ela é um pouco distinta, né? Ela, na verdade, nós temos no próprio Santander, em alguns outros bancos, dentro das agências, pessoas que são PJs, mas que são bancários, que estão ali fazendo o mesmo serviço, só que ao invés de ser um trabalhador empregado, ele abriu um meio, uma pessoa jurídica e faz como se tivesse feito um negócio com o banco, né? Também o objetivo é fraudar a relação de trabalho, é fraudar a legislação trabalhista, não tem outro objetivo. E aí dizer, o bancário foi seduzido, não foi. Com toda a franqueza eu lhe digo, o bancário não tem esse interesse. O bancário prefere ser albergado pela categoria bancária, com os direitos e vantagens que a categoria tem. Não tem, ele é obrigado. É como se, bom, você é jornalista, sabe como é que funciona as redações, né? Ou você abre uma empresinha ou você não vai te contratar, simples assim, né? Então é o que acontece também no setor. Está começando a acontecer, né? Já há alguns anos. E a gente está lutando para evitar isso. Então, essa diferenciação é muito importante a gente entender. E, claro, aí a gente pode discorrer a respeito do que está sendo feito nisso, mas vamos abrir espaço. Mas tem muita coisa que a gente está fazendo e depois, se puder, eu tenho a oportunidade de falar, porque meu objetivo é justamente demover os demais bancos da mesma coisa. A gente falou muito do Santander, mas, doutora Simone, a senhora falou mais cedo do que os bancos, a justiça já começa a reconhecer o vínculo empregatício. Como é que se dá isso? Funciona isso? Então, como eu disse anteriormente, isso começou, né, com relação aos bancos digitais, e alguns sendo contratados como CLT, outros com vínculo empregatício, e tudo dentro, fazendo as mesmas funções, desempenhando as mesmas atividades. E aí, assim, o que causou para a gente até um certo assim, espanto foi assim, a covardia, a crueldade que alguns desses bancos digitais fizeram com alguns trabalhadores, que na verdade não só fizeram uma mudança na forma de contrato e tudo mais, como assim, parecia que queriam mesmo asfixiar aquele trabalhador, que era para ele meio que ele mesmo decidir romper esse contrato. Então, assim, tinham pessoas que tinham um valor mensal que recebiam, e da noite para o dia mudaram as regras, mudaram tudo e fizeram essa pessoa, inclusive, a ser responsável até por perdas na carteira que, na verdade, não tinham nem relação com a atividade que ele tenha desempenhado. Até um cliente que ele tivesse herdado de uma outra carteira e esse cliente ficou inadimplente, essa pessoa era penalizada. Então, a gente teve situações de gerentes assim, que da noite para o dia passaram a receber assim, R$500, R$1.000. Né? Esse então, gerente, assim, só para a gente entender um pouco aqui, esse gerente já estava trabalhando como um terceirizado ou um PJ? Estava trabalhando como um PJ, isso aí. Mas não foram vários, né? E aí, da noite para o dia, resolveram mudar as regras do contrato, e mudando essas regras do contrato, fizeram, olha, se o cliente da sua carteira, enfim, atrasar e tal, é menos tanto. Se o cliente não sei o que, menos tanto. Se não bateu a meta, menos tanto. No final, essas pessoas que recebiam um valor ali, mais ou menos, que a categoria recebe, passaram a receber, tipo, R$1.000 por mês. Teve gente que tinha, no final do mês, R$500 para receber. A gente tem aqui as pessoas que assistem o nosso podcast, às vezes também não são bancários, são de outras categorias que já acompanharam o nosso podcast. Então, doutor Daniel, dentro da categoria bancária, a pejotização, já que o senhor diferenciou bem a terceirização da pejotização, dentro da categoria bancária, a gente tem o caixa, a gente tem o tesoureiro, a gente tem o gerente, dentro dos gerentes tem vários tipos de gerências, né?
dentro desses caixas aí, que a gente sabe que hoje tem até a pejotização de algumas atividades fim, que a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, mas o que vocês identificam mais no escritório que chega? De quais dessas atividades dentro da categoria bancária que acontece mais? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou deixar para o senhor falar. Na verdade, assim, acontece de tudo um pouco, né? Cada banco meio que se movimenta de uma forma. De fato, o precursor por alastrar isso tem sido o Santander, mas, por exemplo, nós temos o doutor Simone lembrou bem aqui, me fez até reavivar alguns casos que eu peguei, que eu atendi recentemente, do banco original, em que aparentemente atraído com uma proposta de emprego, ou seja, a gente está pegando um gerente, que de acordo com a convenção coletiva, de acordo com a prática do mercado ali, ganharia R$6 mil, R$6 mil. É oferecido para ele ganhar 14, 15, através da pejotização, desde que ele abra um MEI. É contratado. O que eu falei da sedução. Da sedução. Então, eu consegui lembrar esse caso específico do banco original, de um grupo de grupo de bancários que a gente conversou, que a gente orientou, e que a doutora Simone lembrou muito bem, em que havia sedução inicial de prometer, de fazer um contrato comercial, um contrato de natureza civil, né? Na verdade, é um contrato trabalhista mascarado, em que era oferecido por um determinado número de meses, 15, teve bancários que recebeu até R$18 mil iniciais. Bancário que deveria receber, se fosse CLT, R$6 mil. Então, assim, aparentemente seduzido pelaquela situação que durou 2, 3 meses. Porque a partir do terceiro mês, o banco começou a repassar o PDD, o saldo negativo dos clientes que faziam os empréstimos e não pagava, começou a descontar na remuneração. Então, a pessoa que era para ganhar 18 mil, começou a ganhar 6, 4, 3, até o absurdo começaram de 500 a provisionar os devedores duvidosos. Até o absurdo de R$500. Então, as perdas. Exatamente. E o que foi feito nesses casos? Houve o ingresso de ação individual e teve a chancela. Foi reconhecido pelo Poder Judiciário, inclusive em segunda instância, o reconhecimento do vínculo de emprego, porque ficou muito mascarada a relação de trabalho. Porque como que eles faziam? Eles foram contratados para abrir PJ e trabalhar de forma remotamente, num salário que eles não ganhariam no banco tão cedo para executar as mesmas funções. Só que eles eram obrigados a participar de reuniões, pelo menos uma vez presencial. Eles tinham que ir numa estação física e eles eram cobrados o horário de entrada, o horário de saída, a hora que ativava no sistema, a hora que desativava. Não podia sair sem avisar, não podia viajar. Ou seja, era uma subordinação muito evidente e estava muito latente a presença de todos os requisitos do contrato. Agora, eu acho que sim, é importante também destacar que a gente fala da terceirização e da pejotização, como o doutor Daniel muito colocou a diferenciação. Só que, assim, essa questão do Santander e se essa moda pega, né, doutor? Realmente, assim, é uma aberração. Porque, na verdade, é o seguinte, eles mesmos constroem a empresa, não retira aquela pessoa da atividade ou do cargo, a pessoa continua sentada no mesmo lugar. Ou seja, tem uma continuidade da tarefa, de tudo. Da função. E mudam essa pessoa, mudam só o empregador, né? Então, tipo assim, colocam essa pessoa para uma outra empresa, tendo todos os benefícios possíveis, inclusive com relação ao governo e tudo mais, com relação a impostos. E, assim, essa pessoa deixa de participar de tudo que a categoria, assim, conquistou, né, de benefícios e tudo mais. Inclusive, doutor, eu vejo que é meio que uma contramão, porque conforme o próprio movimento sindical avançou nas conquistas, bancarizando as pessoas que estavam trabalhando nas financeiras, as pessoas que trabalhavam... Tinham pessoas que estavam trabalhando em lojas de departamento, que ficava ali no setor de crediários e tudo mais. Aquelas pessoas começaram a ter metas de abertura de conta, e assim, e eles prestavam muitas das vezes, eram subordinados a uma agência do banco, participavam inclusive das reuniões, e o movimento sindical conseguiu avançar no sentido de bancarizar essas pessoas junto ali com a Contraf, né, com as federações e tudo mais. E assim, foi um avanço tremendo. E aí, o que eu entendo que hoje parece que
eles querem compensar isso de alguma forma, tentando puxar esse tapete, né? Tentando avançar com a terceirização da atividade fim e estão avançando com relação a essa questão da pejotização, que realmente, assim, é uma fraude, mas essa questão do doutor, né, que o doutor bem, assim, enfatizou, é mais, assim, absurdo ainda, né? Porque, realmente, assim, não há como dizer que esse bancário, ele não é mais bancário, né? Então, assim, da noite para o dia ele deixou de ser bancário, ele passou a ser de uma outra categoria que não tem os benefícios, né, que a categoria dos bancários tem. Realmente, assim, é uma perda de direitos. Eu acho que o movimento sindical realmente está, assim, é preocupante e está, enfim, atuando para poder fazer... Uma interessante também, vale. William, até dentro dessa proposta que você passou, que não está distrito ao tema só os bancários, nós temos ouvintes de outras categorias, a evolução em marcha com o avanço tecnológico desembocou até no fenômeno da uberização. Então, assim, isso está... É óbvio que a gente dá uma ênfase maior à categoria do bancário, mas isso está por todo o movimento Brasil afora. Desde o iFood até as fintechs, como a doutora Simone citou, Nubank, C6 Bank, até o próprio Uber, que a pessoa... Né? Todo mundo hoje, a gente está na moda de todo mundo ser empreendedor, né? O patrão de si mesmo achando que isso é uma coisa boa. Mas assim, se a gente for perceber... Os empreendedores de si mesmo. Olha que interessante. Há esse debate, é o que a gente chama de direito vivo. Há esse debate da possibilidade do homem estar sendo controlado, subordinado a um algoritmo. Ou seja... A situação, assim, parece um poço sem fundo, parece um caminho sem fundo. E me parece que o banco se organiza, tem a tendência de se organizar da seguinte forma: tudo que for possível uberizar vai ser uberizado, plataformizar, o que não for possível vai ser terceirizado, o que não for possível vai ser pejotizado, e se tiver alguma questão aí, vão trabalhar a força humana direto, como um vínculo direto. Mas me parece porque, como o Dr. Jefferson falou no início, a ideia aqui é baratear o custo operacional e precarizar as condições de trabalho. A verdade é essa. Tanto é que o tema que está em discussão no STF, dentre outras coisas, discute a competência da justiça que vai julgar sobre isso. Estão querendo tirar até da justiça do trabalho, que é sabidamente uma justiça que nasceu para proteger o trabalhador da exploração, que a gente sabe que não há relação equilibrada entre patrão e empregado. Então, uma das questões que se discute é tirar do Poder Judiciário Trabalhista, e a Justiça do Trabalho ela tem o apelido de Justiça Especializada, e passar para o STF, que é um órgão colegiado, plural, multidisciplinar. Então, assim, salvo o melhor juízo, o TST, os organismos do direito do trabalho teriam muito mais aptidão de encarar essa situação, por estar vivendo isso durante tantos anos, do que o próprio STF ou qualquer juizado civil, justiça civil, vara civil, enfim. Doutor Jefferson, a gente tem fintechs, a gente tem os bancos concessionários, enfim, o que está sendo feito para a gente parar esse movimento aí de pejotização, de terceirização, de uberização, de precarização do trabalho? Olha, com relação à questão dos bancos digitais, o problema todo está no Banco Central. A partir do momento que o Banco Central, com um objetivo louvável, não vou dizer que não, mas objetivo de... como eu posso dizer, facilitar o acesso a serviços financeiros por parte da população, ele afrouxou as regras e permitiu uma série de bancos, entre aspas, né, mas uma série de instituições surgissem. Né? Tanto que, inclusive, aquela operação da Polícia Federal aí desmantelou uma série que serviu de fachada para lavagem de dinheiro. Né? Isso tudo graças a esse afrouxamento. Né? Então, sob o pretexto louvável de você facilitar o acesso a produtos financeiros, né, serviços financeiros, você afrouxou as regras. E ao afrouxar as regras, você permitiu esse tipo de situação. E é uma situação bastante grave, né, porque nós temos aí um Nubank que hoje vale mais que qualquer banco. Né, tem valor de mercado Itaú, né, acima de qualquer banco. O banco de maior valor de mercado. Sim, e veja como uma fintech da vida. E veja uma instituição que não tem as garantias de Basileia, por exemplo. Basileia, quando faz e exige garantias, é para que, se uma dessas instituições quebrar, não comprometa o sistema. Hoje, se o Nubank quebrar, ele compromete o sistema, porque não tem quem garanta.
Né? Então, você está numa situação muito delicada. Eu acho que o Banco Central vai precisar rever isso. Há um movimento nesse sentido, né? Vamos ver até onde isso vai chegar. Mas agora, voltando um pouco à questão da terceirização, eu particularmente, é uma opinião muito pessoal minha, entendo que a discussão hoje não passa mais sobre a fraude ou não na terceirização. Com a reforma trabalhista e a decisão já tomada pelo Supremo de ampliar a possibilidade de terceirização sem as limitações anteriores, é muito difícil fazer essa discussão, né? Hoje, a partir daqui, se o banco quiser dispensar os funcionários do determinado setor e contratar uma outra empresa para fazer o mesmo trabalho dali, não está cometendo nenhuma ilegalidade, né? Quando ele o faz com o mesmo trabalhador, isso obviamente é uma fraude, mas se ele fizer dessa forma, não vai estar. Então, a questão que me parece para isso é a discussão de enquadramento sindical mesmo. Então, mesmo que aquele trabalhador esteja vinculado a uma empresa que não é bancária, se a atividade dele concorre para a prestação final do serviço, para a prestação final do serviço financeiro, é uma discussão que deve ser feita. E essa não é uma discussão só minha, essa é um entendimento do Ministério Público do Trabalho, né? No caso do Santander, e eu falo isso porque é público, o Santander já participa, já fizemos audiência, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo especial de atividade finalística, o GAF, né? No âmbito do Ministério Público do Trabalho, com diversos procuradores que já tiveram em vários estados do país experiência, no caso do Santander, nesse tipo de situação, e eles estão analisando, e o objetivo é discutir, ao final e ao cabo, a questão da legalidade dessa terceirização sob o ponto de vista do enquadramento. Porque se você inibe aquilo que mais interessa ao banco, que é não pagar ao trabalhador os benefícios da categoria bancária, você inibe a terceirização dessa forma, não há sentido, certo? Então, esse é um dos movimentos que temos feito, né? Além de outros, denúncias diversas, uma das mais difíceis de se conceber, mas é importante, 3 pontos alguma coisa das ações do Santander estão na mão do Fundo Soberano da Noruega. É um fundo que tem mais dinheiro que somar Elon Musk e todo mundo aí, e esse fundo é muito sensível a esse tipo de coisa. Então, a gente está fazendo uma denúncia a esse fundo para demonstrar a prática que o Santander vem fazendo no sentido de fraudar as relações de trabalho, no sentido de fraudar a organização coletiva do trabalho, porque quando você nega o fruto de uma negociação coletiva, você frauda isso. Você vai contramão do direito internacional, você vai contramão das convenções da OIT, de todas as diretrizes internacionais a respeito da valorização, e inclusive vai na contramão do que o Supremo decidiu no tema 1046, de que a negociação coletiva levada a efeito sobre o princípio da adequação setorial negociada, ela se sobrepõe sobre o legislado. Isso daí fortalece a negociação coletiva. Sim. Ora, mas se você tem uma negociação fortalecida e você está no âmbito de uma negociação de mais de 30 anos, das mais fortes e representativas do país, e você toma esse tipo de coisa para justamente fraudar, impedir o resultado dessa negociação, você está cometendo, sim, um ato sério, né, de lesivo à organização do trabalho, à organização coletiva do trabalho. E isso vai ser levado para todos esses fóruns. Então, as denúncias que nós estamos fazendo com o Santander nesse sentido. Não, seria também o caso, o senhor começou a citar aí, mas acabou não aprofundando, da questão da discussão da representatividade sindical também, para abranger essas novas categorias, a gente poderia chamar assim, para rediscutir também. Eu sei que tem muito essa discussão no meio sindical, né? E porque a gente está vendo surgir uma nova categoria, ou seja, para não deixar os sindicatos acabarem, porque querem fragilizar principalmente a representação sindical bancária, criando novas categorias. Mas não seria uma extensão, também uma discussão aí junto ao Ministério do Trabalho, para poder também proteger esses trabalhadores? Não tenho dúvida. Eu peço desculpa por enfatizar a questão do Santander, mas é o que está pegando para a gente no momento. Mas sim, de fato, nós fizemos recentemente um seminário nacional de organização do ramo financeiro, onde convidamos o diretor do Ministério do Trabalho a falar e a manifestação. Eu paro um pouco de usar o termo de organização do ramo financeiro e falo muito da categoria bancária, porque tem muito trabalhador bancário, especialmente os mais novos, que quando você fala de organização do ramo financeiro, ramo de quê? Né? Eles não a molecada nova hoje não entende muito o que é o ramo, porque o ramo financeiro hoje não é só a categoria bancária, né? É por isso que a gente fala hoje, a Contraf hoje, né, não é mais a grande confederação dos bancários, como era antigamente, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, né? Então a gente tem que, por isso que eu não usei o ramo financeiro, mas eu queria chegar nesse ponto do ramo financeiro, a reorganização da representatividade do ramo financeiro. Sim, nós estamos hoje, na verdade, sem paradigma legal para definir essa questão com bastante certeza, né? Até 88 você tinha a CLT,
né, que previa um quadro, anexo ao artigo 477, se não estou enganado, me corrijam, colegas, onde ele estabelecia lá exatamente quais eram as categorias profissionais. Esse quadro era atualizado pelo Ministério do Trabalho, de 88 não é mais atualizado, não é mais referência nem mesmo ao Ministério do Trabalho, né? Não tem mais essa referência, e a gente não tem muito essa questão, de modo que a gente fica meio que ao sabor dos ventos, né? E dependendo de cada discussão judicial, quando isso vai para debate judicial. Mas o fato é que nós entendemos que toda e qualquer atividade que se presta ao fim e ao cabo à intermediação de produtos financeiros compreende-se como do ramo financeiro, né? Isso é importante. O que nós fazemos é assim, o que o ramo financeiro faz? Intermedia, presta serviço financeiro. É isso. E aí você vai desde administrador de cartão de crédito, desde cooperativa de crédito, desde correspondente bancário, desde uma série de outros trabalhadores de fintechs e tudo mais. Isso, exatamente. Nisso aí, porque no popular, vamos falar no popular, nenhuma. Porque para as pessoas entenderem mais no popular. As fintechs, aí a representatividade entraria todo mundo. Todo mundo. Porque às vezes os próprios trabalhadores das fintechs, porque a doutora Simone e o doutor Daniel frisaram muito aqui também, citaram alguns bancos, inclusive aqui, digitais, e às vezes esses trabalhadores ficam à mercê de uma representação também. Porque a gente não conseguiu ainda dirimir essa discussão de uma forma de representá-los, né? E eu acho que também, não só o movimento sindical faz esse movimento, né, de ir para a representação, mas o Ministério do Trabalho também é devagar para poder dar essa resposta, né? Eu acho que o grande problema realmente reside na falta de clareza, na falta de um fundamento legal. Do legislador. Nós não temos hoje isso, né? Você pensa alguma coisa na CLT, você pensa uma coisinha aqui, outra ali, você não tem mais o que tinha aquela certeza anterior à Constituição de 88. Quando a Constituição disse é vedado ao Estado, né, intervir na organização, acabou com essa discussão. O que nós precisaríamos efetivamente é de uma reforma sindical, de uma legislação que deixasse isso mais claro, né? Mas de qualquer forma, eu acho que esse é o embate, essa é a discussão, esse é o trabalho que deve ser feito pelas entidades sindicais, é o que nós orientamos. Nós vamos, sim, para a representação do ramo financeiro. Assim entendido, toda e qualquer atividade que tenha como objetivo final intermediação de produtos financeiros. Inclusive, essa questão que o doutor colocou, eu também entendo que é uma situação assim, realmente assim, extremamente preocupante e extremamente urgente, que o próprio movimento sindical já tem assim, atuado, porque a questão do Acordo de Basileia, ele veio para quê? Para realmente proteger, né, tanto as instituições quanto os indivíduos de possível golpe e tudo mais, como houve na questão lá do Banco Santos e tudo mais. E aí aquele novo SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro, inclusive veio dar tanta credibilidade que o Brasil atingiu o patamar do Investment Grade, que, na verdade, alavancou situações trazendo credibilidade de investidores estrangeiros para o Brasil. E aí, no momento que essas fintechs começam a bagunçar tudo, eu acredito que seja assim, urgente que o governo realmente tome assim, alguma atitude, tome alguma posição com relação a isso, porque se continuar dessa forma, eu acho que até afeta inúmeras situações, não só a categoria dos trabalhadores do ramo financeiro, com uma série de outras questões, coloca em risco muitas coisas a mais. Beleza, aproveitando essa deixa da doutora Simone, quero agradecer a presença de vocês, nós já estamos chegando para o final. E eu quero deixar uma pergunta aqui, o seguinte, a gente tem tema para debater aqui umas 5 horas de podcast, né? Para a gente falar, né? Mas a gente tem um tempo limitado. O que a gente pode esperar para o futuro, doutor Daniel, com relação às relações trabalhistas? Então, assim, é um cenário muito, muito desafiador. Eu acho que os primeiros meses de 2026 vai dar um norte para a gente muito interessante sobre essa questão da pejotização, porque é quando se espera que tenha o julgamento do tema 1389, que está com o ministro Gilmar Mendes, para falar sobre esse assunto. Eu acho que isso vai dar para a gente uma expectativa de como é que vai ser isso, de como os bancos vão se comportar, vai interferir nessa questão que o Dr. Jefferson bem falou, que o Santander tem sido precursor. E só para fechar, Dr. Jefferson, é porque assim, quem milita na área sabe que o 477
fala sobre a questão rescisão. Eu não lembro de cabeça qual é o quadro que falava do enquadramento sindical, mas eu acho que está entre o 511 até 581 da CLT, eu acho que é o 577, porque o 477 a gente aprende lá que era o prazo de 10 dias para pagamento e tal, da homologação. Tal. É isso, da homologação. Então, só para fazer esse adendo aí e já registrar meu agradecimento aí pelo espaço, pela oportunidade e por esse bate-papo tão prazeroso com pessoas que, pelo que eu vi, que transbordam, né, conhecimento sobre a matéria. É muito bom participar de momentos como esse. Obrigado. Obrigado, doutor Nel. Doutora Simone, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradecer aí também o doutor Jefferson, que está representando aí a Contraf, uma instituição a qual eu tenho muito assim, apreço, orgulho pela atuação em defesa. Tem muitas situações que hoje a categoria conquistou graças à atuação da Contraf. Então, doutor, muito obrigado. O senhor dispor também do seu tempo de estar aqui com a gente, tá? Enfim, é só agradecer ao William também, jornalista de longa data, advogado. Esse é o cara que ele entende de tudo. Esse é o cara que realmente assim está sempre aí na defesa também dos trabalhadores. O William muito atuante também. Enfim, só agradecer. Obrigado. Doutor Jefferson, obrigado pela presença, pela participação, muitos conhecimentos, temos muitas lutas pela frente. Eu que agradeço e é só para não ficar com essa imagem tão ruim, eu acho que independentemente, e aí o colega colocou do julgamento, eu acho que independentemente do julgamento que vier, nessa situação de prejudiciação, a gente nunca pode esquecer o seguinte, ainda que seja indiscriminado, ainda que possa ser de qualquer forma, se configurar fraude, ela vai ser combatida, e eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho vai fazer esse debate. Então, não está nada perdido, vamos continuar nessa luta, e a organização é fundamental, né? E a categoria bancária está de parabéns porque tem uma organização de 3 décadas extremamente forte e nós vamos continuar nessa luta. E assim a gente termina mais um episódio do Sindinit Podcast do Sindicato dos Bancários de Niterói. Informações completas, matérias, você pode acompanhar lá no bancariosnit.org.br. Um abraço e até a próxima.